Quero convidar os irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Sendo já o tempo de se oferecer o sacrifício da tarde, Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja reconhecido hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que por tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor Jeová, responde-me, para que este povo reconheça que tu, ó Senhor Jeová, és Deus, e que assim farás com que o coração claudicante deles se converta a ti. Então caiu fogo do Senhor Jeová e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e também sorveu toda a água que estava no sulco. Amém, irmãos? Quero refrisar a primeira parte do versículo 37, aonde quero, nesta noite, tomar por base a ministração da palavra do Senhor, que diz: responde-me, Senhor Jeová, responde-me. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, esta semana o Senhor tem colocado esta palavra em meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa primeira parte do versículo de número 37, aonde o profeta Elias está em sua oração a Deus, quando ele diz: responde-me, responde-me, ó Senhor Jeová. Talvez nesta noite possa ser a oração de alguém que aqui está, ou de alguém que nos ouve nesta noite. Pois bem, o Senhor tem uma palavra para o seu coração. O Senhor é o Deus de todas as coisas, e Ele ainda responde oração, a oração fervorosa, a oração feita no silêncio, a oração que se manifesta nos cultos em adoração e glorificação ao nome do Senhor. Ele ainda responde. Também a oração que é feita no desespero da dor de uma má notícia. Ele é o Deus que nos responde. Ele é o Deus que nos ouve. Ele é o Deus que fala conosco. E nesta noite Deus quer falar conosco. Nesta noite Deus quer falar contigo através desta palavra. O Senhor nesta noite tem grandes coisas a nos revelar através da sua palavra. E se você crer nessa noite, o Senhor pode responder a tua oração. Por mais simples que ela seja, ou maior ou impossível que seja o seu problema, Deus, Ele ainda é Deus que responde oração. A igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que se derrama diante do Senhor em oração, pela manhã, na hora do almoço, à noite, pela madrugada, no seu gemido particular. O Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que compreende, o Senhor é o Deus que responde oração. E eu quero frisar isso nesta noite, porque o meu Deus, Ele responde a minha, a sua oração, em um nome de Jesus. Irmãos, para nós entendermos esta palavra, precisamos compreender o contexto em que está inserido esta palavra. O livro, ou os livros dos reis, primeiros reis, segundos reis,
até os livros de crônicas são livros históricos que contam a história dos reis de Israel e de Judá. E nesta feita, desta passagem, quem está reinando é o rei Acabe. A Bíblia diz que Acabe reina sobre Israel durante 22 anos. A Bíblia diz que ele vai seguir os passos de seu pai, Omri, que fez o que era mal aos olhos do Senhor no passado. E Acabe, ele vai nos mesmos caminhos do seu pai, fazendo o povo pecar, andando errado em caminhos que não era do Senhor. A Bíblia diz que ainda jovem, ele busca para si uma mulher chamada Jezabel, e quando eles se unem em casamento, a Bíblia diz que esta mulher influencia muito Acabe. E esta mulher, Jezabel, começa a impor uma adoração a um Deus falso, a um Deus chamado Baal. Começou a edificar templo a Baal em Samaria. A Bíblia vai dizer que junto dessa mulher se levanta com ela alguns profetas, sacerdotes de Baal, que começam a cultuar Baal, oferecer cultos a Baal, cultos de orgias, cultos de prostituição. Se nós observarmos, se você for a fundo dessa palavra, Acabe, ele, quando deixou que essa mulher infiltrasse na cidade de Samaria, em Israel, o povo caiu em decadência espiritual, esquecendo-se do Senhor. Alguns dividiam o seu coração, não sabiam se Baal era Deus ou se Deus, o Senhor Jeová, era o Deus de Israel. Este Deus Baal era conhecido como Deus do fogo ou como Deus da tempestade. Aqueles que adoravam a Baal criam que a sua adoração a ele traria para as suas vidas prosperidade na agricultura, prosperidade na pecuária, que eles seriam fartos nas suas casas, nas suas famílias. Enfim, irmãos, a situação em que vivia o povo de Deus era caótica, era uma decadência espiritual, uma frieza muito grande. Haviam se esquecido ao Senhor, levantavam postes ídolos a Baal, ofereciam a ele adoração ao Senhor. Foi nesse contexto que a Bíblia nos mostra que se levanta um homem, tibista, da cidade de Tisbe, das montanhas de Gileade, e vem e se apresenta a Acabe para denunciar o seu pecado e as suas atitudes errôneas diante de Deus. Esse homem que nós estamos falando é o mesmo em que nós todos conhecemos como profeta Elias. E Elias veio diante de Acabe e lhe disse: pela vida do Senhor Jeová, o Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nestes anos, nem orvalho, nem chuva, segundo a minha palavra. Elias, ele vem na contramão de tudo aquilo que Baal estava oferecendo ao povo. Baal estava oferecendo ao povo, nos seus cultos, que uma abundância na pecuária, uma abundância na agricultura,
E vem um homem denunciar os pecados do povo, vem um homem denunciar os pecados do rei Acabe, e diz: segundo a minha palavra, não haverá chuva, não haverá orvalho que regue a terra. Nós sabemos, irmãos, que sem chuva, que sem orvalho, que sem a umidade que rega a terra, as plantações elas se secam, elas se acabam, os animais eles vão perdendo o seu vigor até adquirirem doenças e morrerem. A Bíblia diz, irmãos, que não demorou muito, em Samaria já começou a haver uma grande fome, que no capítulo 18 do livro de Reis, você pode conferir ali que o rei Acabe saiu com o seu servo à procura de pasto, à procura de alimento para os cavalos, à procura de água, porque iniciou-se uma grande escassez, uma grande seca, uma grande fome, por causa do profeta Elias, que veio a denunciar o pecado, que veio na contramão, a demonstrar que ainda existia um Deus que estava no controle de todas as coisas em Israel, que havia um Deus que havia escolhido o seu povo e iria demonstrar o seu poder e a sua glória. Daí então, irmãos, a palavra de Deus veio a Elias, e o Senhor disse a Elias: Elias, vai-te daqui, vai até Querite e se esconda ali. Ali, Elias, eu vou te mandar pão e carne pela manhã, pão e carne à tarde, cuidarei de ti ali, Elias. A Bíblia diz que os dias se passaram, o ribeiro secou por causa da escassez de chuva que havia naquele local. Então a palavra do Senhor veio novamente: Elias, Elias, vai-te até Sarepta. Em Sarepta ordenei ali uma mulher viúva que cuide de ti, que lhe dê abrigo. A Bíblia então diz, irmãos, que aquela mulher estava na mesma situação em que todos estavam vivendo. Ela só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ela iria fazer um bolo, entrar para dentro e esperar a morte com o seu filho. Então Deus usou mais uma vez o profeta Elias, e Elias disse: mulher, segundo a minha palavra, a palavra do Senhor Jeová, entra, faz um bolo para mim e depois faz para ti e para o seu filho, porque da farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não se acabará, até que venha chuva sobre a terra. E aquela mulher foi, ela ouviu a palavra de Deus, fez como o profeta lhe ordenou, e a Bíblia diz que a farinha da panela não se esgotou, o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor Jeová na vida do profeta Elias. Esta mulher recebeu algo extraordinário da parte do Senhor. Depois disto, o seu filho adoeceu de uma doença grave e morreu. Ali o profeta Elias orou sobre um menino. O menino ressurgiu à vida. Deus deu a ele novamente a vida, ele ressuscitou e entregou Elias a seu filho, aquela mulher, mais uma vez. E aquela mulher disse: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor Jeová na tua boca é verdade. Elias, pela sua passagem nestes textos em Samaria, ele começa a vir a denunciar o pecado,
mas mesmo assim ele não deixa de usufruir a mão do Senhor, os milagres do Senhor na sua vida. Porque, irmão, um diferencial na vida de Elias era a oração. Se você, irmãos, perceber no versículo de número 21 do capítulo 17, ou melhor, do versículo 20, a Bíblia diz que quando Elias entra no quarto, ele vai orar ao Senhor. E a sua oração é: e clamou Elias. Em outras traduções quer dizer: e gritou Elias. Elias era um homem de responsiva oração, era um homem de intimidade com o alto, era um homem que falava com Deus, era um homem que seus passos eram dirigidos pelo Senhor, era um homem que fez a diferença no seu tempo e na sua geração, porque denunciou a mentira, denunciou a injustiça, denunciou o pecado. E o Senhor nesta noite quer lhe trazer uma palavra. O Senhor nesta noite quer incomodar o teu coração. E a pergunta nesta noite é: aonde estão os Elias de Deus da nossa geração? O Senhor quer levantar homens, pessoas comprometidas e compromissadas na oração, na comunhão, na intimidade, no fervor com Deus. Deus nesta noite Ele te traz aqui para te mostrar que Ele é o teu Deus, que Ele é o Deus da tua vida, que Ele quer te levantar, que é o tempo desta geração experimentar a glória de Deus, vivenciar o poder do Senhor. Para isto Deus quer capacitar homens, quer capacitar mulheres, aleluia, fervorosos, pessoas fervorosas para adorar, para reverenciar, para glorificar a Deus, pessoas que não têm medo, aleluia, do adversário, pessoas que não têm medo, aleluia, de pregar a verdade, de anunciar o Deus da salvação, de anunciar o Deus que faz milagre, de anunciar o Senhor que salva, que livra, que batiza, que cura. Deus nesta noite está à procura dos Elias de Deus. Talvez você pode estar aí na nave do templo, talvez você está se escondendo todo este tempo. O Senhor veio nesta noite porque Ele te chama, porque Ele te convida, porque nesta noite Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida. E Elias não se contenta, não se fica contente com o que está acontecendo. Ele vai se encontrar com o rei Acabe. E quando ele se encontra com o rei Acabe, Elias diz para Acabe: Acabe, convoca todos os filhos de Israel no Monte Carmelo e venha, pois ali eu sou o único remanescente dos profetas do Senhor. Manda trazer os 450 homens, profetas e sacerdotes de Baal. E a Bíblia diz que eles se reuniram ali no monte chamado Carmelo. E Elias alçou a voz a dizer, propor um desafio com os profetas de Baal que ali estavam, dizendo: traga 2 novilhos, e escolham um novilho para vocês, e vocês partam este novilho em pedaços, coloque lenha sobre o altar, porém sem atear fogo. Então invoquem o nome do seu Deus, Baal, e eu invocarei o nome do Senhor meu Deus, o Deus Jeová. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é o Deus de Israel.
E todos que estavam ali, irmãos, perceberam que aquele era um bom desafio. E Elias, com a sabedoria divina, como Baal era conhecido como Deus do fogo, o Deus da tempestade, vai a favorecer os sacerdotes de Baal, para que quando eles clamassem, Baal respondesse com fogo. A Bíblia diz então que aqueles profetas começam a organizar-se, partam em pedaços os novilhos, colocam sobre o altar e começam a invocar Baal. Começaram, não eram para colocar o fogo. O Deus que ouvisse a oração iria responder o fogo sobre o altar. A Bíblia diz então que eles começaram a invocar a Baal pela manhã até o meio-dia, e começaram a dizer: Baal, responde-nos. Porém, irmãos, não houve ninguém que lhes respondesse. Saltitando, eles rodeavam em volta do altar, gritando: Baal, responde-nos. A Bíblia diz que chegado o meio-dia, pela tarde, Elias começa a zombar deles, dizendo, começa a gritar mais alto: talvez Baal está muito ocupado, talvez Baal esteja retirado em uma viagem, talvez ele esteja dormindo, ou necessita que alguém se desperte. Então eles começaram a gritar mais alto, começaram a pegar as suas facas, seus punhais, começaram a se cortar os seus corpos, gritando, suplicando, se derramando diante do altar para que Baal ouvissem a sua voz, e nada acontecia. Passado as horas, chegado ao entardecer, então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E o povo então se aproximou de Elias. Elias trouxe uma palavra ao povo: hoje vocês precisam decidir qual é o vosso Deus. Se Baal é Deus, sigam. Se o Deus de vocês é o Senhor Jeová, sigam-os. E a Bíblia então diz que Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, rodeou o altar. A Bíblia diz que Elias reconstruiu e restaurou o altar, colocou em cima do altar lenhas, cortou em pedaços o novilho, encheu de cântaros de água e pediu para que derramassem diante do altar, molhou muito o altar, a simbolizar aquele povo que era impossível que fogo ali queimasse, que nascesse fogo de algum lugar ali. A Bíblia diz que Elias pede para que joguem água sobre o altar 4 vezes. Elias então faz um rego, um buraco em volta do altar e manda encher de água. A Bíblia então diz que já chegada a tarde, a hora de oferecer sacrifício ao Senhor Jeová, Elias se dobra ao Senhor e começa a fazer a sua oração. E a Bíblia diz que Elias começa a orar ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que seja reconhecido neste dia
que o Senhor é o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, ó Senhor Jeová, para que todos que estão aqui reconheçam que só o Senhor é Deus. E assim, Senhor, farás com que o coração deste povo se converta a Ti. E a Bíblia então diz: então caiu fogo do céu, e o Senhor consumiu o holocausto, o Senhor consumiu a lenha, o Senhor consumiu as pedras e o pó, e também absorveu toda a água que estava em volta do altar. A intenção de Elias, irmãos, naquele desafio no Monte Carmelo, não era matar os profetas de Baal, não era matar o povo de Deus, não era, aleluia, ali impetrar alguma de suas ideias naquele povo, mas era mostrar àquele povo a glória do Deus de Israel. Era que aquele povo olhasse e contemplasse o poder sobrenatural do Senhor, é que aquele povo olhasse e reconhecesse o Deus de Israel. Então o Senhor responde à oração de Elias, e o Senhor nesta noite pode responder a tua oração. Por maior que seja o teu problema, por maior que seja a tua dificuldade, por maior circunstância que seja impossível, aleluia, em que você apresente em oração, o Senhor é o Deus, Ele continua sendo Deus, Ele ainda responde a oração, Ele ainda manifesta a sua glória, Ele ainda derrama o seu poder através da oração. Há poder, aleluia, na oração, há poder na oração dos joelhos que se dobram, há poder na oração da igreja que derrama lágrimas diante do Senhor. Não desanime de orar, não desanime de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que é chegado um tempo de buscar ao Senhor. O profeta Isaías diz, aleluia, que este tempo é chegado, o tempo de buscar ao Senhor. Não desanime, levante-se, busque a Deus, clame ao Senhor. Por mais que nesta noite você esteja aqui dizendo, mas eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho chamado, eu tenho clamado a Deus e não tenho ouvido a sua voz. Nesta noite pode ser a noite em que o Senhor pode desfazer tudo aquilo, aleluia, que está impedindo de você triunfar, aleluia, de glorificar o nome do Senhor. Mas o interessante é, irmãos, que a Bíblia diz: caiu fogo do Senhor Jeová. A Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Elias, e o Senhor responde a Elias como fogo. Elias conhecia o Deus em que ele servia, sabia que o Deus de Israel era Deus fogo consumidor. Elias já tinha ouvido a história que lá atrás Deus se apresentou a Moisés em meio à sarça ardente. A Bíblia diz que ali o anjo do Senhor apareceu a Moisés em forma de fogo, no meio da sarça ardente. Elias já tinha ouvido dizer que quando o povo saiu do Egito,
A Bíblia diz que de dia uma nuvem os acompanhava, aleluia, na sua trajetória de dia. E de noite uma coluna de fogo os acompanhava no seu caminho. Elias conhecia o Deus que ele estava pregando. Elias conhecia o Deus que ele estava propondo desafios, diferente dos profetas de Baal, que conhecia o Baal como Deus do fogo, como Deus da tempestade, mas que por final não lhes deu a resposta da sua oração. Elias sabia que Deus era um fogo consumidor, que o Senhor iria derramar fogo como resposta à sua oração. E a Bíblia nos diz, como foi aqui nesta noite cantado em um hino de adoração a Deus, que o fogo na Bíblia simboliza e tipifica o Espírito Santo de Deus. E em todas as manifestações o Espírito Santo, aleluia, de Deus, ele também se manifesta como fogo. Como é isto? A Bíblia diz que vinha um homem no deserto pregando arrependimento e salvação. Ele dizia: vem um após mim, que é maior que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz, irmãos, que no dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos no cenáculo e oravam ao Senhor, viram sobre eles línguas repartidas como de fogo, fogo do Espírito. E este fogo nesta noite está aqui. E o Senhor nesta noite também pode responder a minha e a tua oração como fogo, fogo do Espírito, fogo que queima o pecado, fogo que aquece a alma, o fogo que purifica, o fogo que ilumina, que dirige, que guia. Este Espírito Santo de Deus nesta noite quer aquecer a tua alma, quer aquecer a tua vida, quer aquecer a tua família, quer levantar esta igreja, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus fogo consumidor, Ele é o Deus fogo que cura, aleluia, toda enfermidade. Ele é o Deus nesta noite que pode invadir a tua alma e te abençoar. Levante a tua mão para adorá-lo, levante a tua mão para glorificá-lo. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Pode clamar a Ele, pode buscar a Ele, que nesta noite Ele pode responder a tua oração. Você crê nisso nesta noite? Você acredita que o Senhor Deus pode responder a tua oração nesta noite? Deus é poderoso para tocar a tua vida e tocar a tua alma. Essa é uma das histórias mais lindas em que nós vemos na Bíblia, pois nós vemos o Senhor Deus mostrar o seu poder e a sua glória. E a Bíblia diz então, irmãos, que a contemplar isto, aconteceu algo sobrenatural no coração daquele povo, aquele povo que estava desacreditado, aquele povo que estava com dúvida acerca do Deus em que eles estavam servindo. E o versículo 39 diz que ao contemplar isto, todo o povo, mulheres, crianças, idosos, senhoras, senhores, jovens, meninos, meninas, crianças, todos se prostraram com o rosto em terra e começaram a gritar e começaram a cantar, dizendo: o Senhor Jeová é Deus, só Deus é o Senhor Jeová é Deus, só Deus é o Senhor. Deus nesta noite quer colocar um novo cântico nos teus lábios. Nesta noite o Senhor quer colocar um cântico de vitória,
vitória, um cântico de adoração, aleluia, em que você vai dizer: o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que faz milagre, o Senhor é o Deus que aviva, o Senhor é o Deus que batiza com Espírito e com fogo, o Senhor que levanta o pobre do monturo e faz-o assentar entre os príncipes. Há um novo cântico, aleluia, nos teus lábios da parte de Deus. Com a permissão do pastor, eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E Ele está dizendo: qual é o seu problema? Qual é a tua inquietação? Qual é a tua dificuldade? Para Ele não há nada impossível, não há nada que Ele não possa fazer. Ele é o Deus consumidor, Ele é fogo, Ele é Deus poderoso. Qual é a tua dificuldade nesta noite? Faça igual Elias, chame por Ele, clame a Ele, apresente a tua dificuldade a Ele. Nesta noite Ele pode visitar a tua vida, nesta noite Ele pode visitar a tua casa. Talvez o teu ente querido não está aqui, talvez o teu ente querido pode estar acamado em um hospital, talvez o teu ente querido pode estar aprisionado atrás de grades, cadeias que o prendem, cadeias, prisões, aleluia, impetradas pelo inimigo de nossa alma, aleluia. Mas o Senhor está te convidando nesta noite a colocar o teu problema diante do altar. Nesta noite coloque a tua dificuldade no altar de Deus, restaure o altar do Senhor, aleluia. Coloque lenha no altar do Senhor, ofereça a Ele adoração, holocausto no altar do Senhor. Não pare de adorar, não pare de oferecer holocausto ao Senhor, não pare de dizer que Ele é Deus, não pare de dizer que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus da nossa vida. Enquanto você menos esperar, este Deus vai responder, este Deus vai responder. Quando Ele se agradar do teu altar, quando Ele se agradar do teu holocausto, quando Ele se agradar da tua oração, Ele vai responder. E Ele vai responder com fogo, com poder extraordinário, aleluia. Que os homens vão olhar, as pessoas vão desacreditar do Deus em que você serve, do Deus em que nós servimos, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que abençoa. Se você crê nesta noite, continue com seus olhos fechados, continue em adoração, continue clamando, continue servindo, ofereça a Ele o holocausto, aleluia, entregue no altar de Deus tudo que é dele, e nesta noite Ele vai te responder, Ele vai te tocar, Ele vai te encher. Quantos nesta noite aqui necessitam, aleluia, da graça do Senhor? O Espírito Santo pode te renovar. Há quanto tempo você está fraco? Há quanto tempo você está fraca? Há quanto tempo você não ora mais? Há quanto tempo você não se derrama mais diante do Senhor em oração, em adoração, em jejum? Aleluia, o Senhor nesta noite está te chamando. O Senhor nesta noite está incomodando a tua alma, porque Ele te ama, porque Ele que te quer, porque Ele quer fazer algo na tua vida extraordinário. Não perca a chance, não perca a oportunidade, pois o Senhor pode mudar a tua vida. Soberano Deus e eterno Pai,
Santo, santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além de ti. E nós não temos outro bem em nossa vida a não ser o Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus de Israel, que nesta noite pode, aleluia, abençoar a nossa vida, que pode encher a nossa alma. Começa a tocar agora e entrar em lares, famílias que estão sendo destruídas, famílias, aleluias, que estão se acabando. Nesta noite restaura, nesta noite da vida. Entra agora, Senhor, nesta casa, entra agora nesta vida que está enferma, toca nesse coração, restaura a saúde, desengana os médicos, desengana a medicina, mostra o teu poder, Senhor, mostra a tua glória, mostra que tu é o Senhor que cura, mostra que tu é o Senhor que faz coisas extraordinárias. E nesta noite pode tocar este homem, pode tocar esta mulher. Aviva, Senhor, este culto, aviva esta obra, renova este homem, renova esta mulher, aleluia. Levanta aqui um batalhão, Senhor, de homens, de mulheres, aleluia, dispostos a pagar o preço do jejum, da oração, do clamor a Deus, para que coisas, aleluia, sobrenaturais começam a acontecer, Senhor. Abençoa o nosso pastor Natanael, a sua esposa, Senhor, a nossa irmã Suzane. Visita, Senhor, esta família, toca sobre a vida do nosso pastor Jonathan, Senhor, a sua esposa, os seus filhos. O Senhor é o Deus, Senhor, que pode abençoar, aleluia, fazer um milagre. Enfim, Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, e que esta palavra, Senhor, esta palavra, ela possa aquecer a nossa alma, ela possa aquecer, Senhor, a nossa vida, e que possamos a cada dia mais nos fortalecer, Senhor, na tua presença. É que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.